A paz, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem com vocês? Estamos continuando aquele nosso estudo das conexões das duas casas de Israel, as 7 igrejas e as duas testemunhas. Na parte 1, nós vimos sobre as duas casas de Israel e a conexão que ela tem com as 7 igrejas. Caso algum dos irmãos ainda não tenha assistido a parte 1, volta na parte 1 para você poder acompanhar direitinho, aonde eu estou lendo os textos e explicando sobre as duas casas de Israel, para que você venha compreender melhor essas conexões. Não pega o estudo pela metade, não pega o barco andando e acha assim, não, eu já vou entender. Pega do começo, vamos pegar as conexões e ver tudo direitinho. Então, nós paramos no primeiro estudo, na parte 1, onde eu expliquei sobre as duas casas de Israel, quem são as duas casas de Israel e a sua conexão com as 7 igrejas. E nesse estudo de hoje, nós vamos aprender sobre as 7 igrejas. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Vamos dar início a esse estudo lendo Apocalipse capítulo 1, versículo 20. No capítulo 1 de Apocalipse, no começo do capítulo, nós vamos ver que o Senhor Jesus vai andar no meio de 7 candeeiros. E aqui, no capítulo 20, no versículo 20, ele vai dizer o seguinte: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, os 7 candeeiros são os anjos, aliás, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de um candeeiro para que eu possa mostrar para os irmãos que não sabem o que é o candeeiro, para que possam aprender. Então, deixa eu ver aqui se eu acho uma foto melhor para mostrar para os irmãos. Eu vou usar essa foto aqui do nosso estudo mesmo, das conexões. Aqui, irmãos, está vendo essa peça com 7 lâmpadas acesas? Esse é o candeeiro. Na Bíblia você vai achar ele como candelabro ou castiçal. Essa peça única com 7 lâmpadas, ela representa as 7 igrejas, como nós vimos aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 20. Só que o mistério dos 7 candeeiros, ele não se encerra em dizer que são as 7 igrejas. Porque vocês viram que são 7 lâmpadas, mas que elas estão conectadas em um só corpo. Essas 7 lâmpadas conectadas em um só corpo representa a igreja unida através do corpo de Cristo. O número 7, ele representa a plenitude. Como nós vimos aqui, as 7 lâmpadas, elas representam as 7 igrejas, unidas em um só corpo.
Então, através disso, nós podemos entender o quê? Que é todo o povo de Deus unidos em Cristo Jesus. Por isso que o número 7 vai representar plenitude, totalidade, aquilo que preenche, que é pleno. Então, irmãos, veja que Deus, ele sempre está trabalhando com o número 7, falando de totalidade. E é por isso que nós vemos isso no caso das 7 igrejas. Quando Jesus ele fala da mensagem às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus ele sim falou de um contexto da época. Mas só que no versículo 19 do Apocalipse, capítulo 1, o Senhor Jesus vai dizer para João: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, as coisas que vistes, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. O livro do Apocalipse ele já nos mostra uma forma de entendermos e de interpretarmos passado, presente e futuro. É como se a profecia ela tivesse ali ciclos de cumprimento, aonde ela se cumpre parcialmente em um ponto, ela vai se cumprir de mais uma parte em outro ponto, até que ela se cumpra completamente no seu fim. As 7 igrejas elas falam disso, porque existiram 7 igrejas naquele contexto, que são as igrejas às quais o Senhor Jesus fala para serem enviadas as cartas. Aquelas 7 igrejas, elas mostram também o que aconteceu no decorrer, no decurso dos séculos com a igreja, mas elas mostram também uma mensagem para a última semana, que são os últimos 7 anos. Então, aquele candeeiro que está unido em um só corpo representa a totalidade do povo de Deus. E a totalidade do povo de Deus, a totalidade da igreja, é o Israel de Deus que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6. É a igreja de Cristo. São as duas casas de Israel, judeus e gentios unidos em Cristo Jesus. Então esse é um dos mistérios que nós vemos também no candeeiro. Mas não para por aí, porque o candeeiro ele é todo de ouro, ele é feito de ouro puro. E o ouro ele tem a representação da glória, da eternidade. Então, o fato do candeeiro, ou do candelabro, ou castiçal, dependendo de como tiver a tradução, que é a menorá com 7 lâmpadas, o fato dela ser de ouro puro, ela mostra a glória futura da igreja e a eternidade em Cristo Jesus. Quando nós nos fazemos um só corpo com Cristo, e nós nos fazemos um só corpo com Cristo quando nos tornamos igreja de Cristo, quando nos tornamos habitação do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele não habita em um templo de concreto e tijolo. Ele habita dentro de você. Ele habita dentro de mim. Mas isso somente quando eu e você abrimos o nosso coração, reconhecemos o sacrifício de Cristo, aceitamos o nosso chamado e entregamos a nossa vida de coração a Ele e passamos a andar na obediência à Sua palavra e na fidelidade, na justiça. Então, aqui nós vemos no capítulo 1
Jesus ele falando que são as 7 igrejas. No capítulo 2 e 3 do Apocalipse, nós vamos ver que foram enviadas 7 cartas às 7 igrejas. E nessas cartas, nós vamos ver elogios e repreensões. E algo muito interessante que nós vamos ver nessas cartas é que 5 igrejas têm elogios e repreensões e 2 igrejas têm apenas elogios, têm somente elogios. Essas 5 igrejas que têm elogios e repreensões, elas têm conexão com as 10 virgens de Mateus 25, porque nessas 5 igrejas que têm elogios e repreensões, ou seja, tem um povo recebendo elogio e um povo recebendo repreensão, ou seja, virgens sábias, virgens prudentes e virgens loucas, virgens nécias. As 10 virgens estão representadas nessas 5 igrejas. Quando nós fazemos 5 vezes 2 dá 10. Então vê que nas 5 igrejas que tem elogio e repreensão, nós vamos ter ali pessoas que são virgens prudentes e pessoas que são virgens nécias. E essas pessoas, elas precisam ser despertadas. E é por isso que João ele vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer a João no capítulo 1, versículo 9 a 11 de Apocalipse. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então veja, irmãos, João ele se achou em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vinda. Então ele teve visões desse dia. Porque se nós continuássemos lendo, iríamos ver que o Senhor Jesus aparece diante dos 7 candeeiros, vestido como sumo sacerdote, preparado para o dia da expiação, que é a sexta festa. Só que aí o que João diz? Ouvi grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João ouviu 7 vozes como de trombeta. E nós vamos ver no livro do Apocalipse que cada toque de trombeta dado pelos anjos a partir do capítulo 8 são chamados de voz de trombeta. A voz do primeiro anjo, porque a trombeta está falando de voz. E nós vamos ver isso no profeta Isaías, no profeta Ezequiel, como eu já fiz vídeos mostrando. Então, irmãos, por esta mensagem nós vemos que a igreja ela vai escutar 7 trombetas antes do arrebatamento. Porque a 7ª trombeta que está em Apocalipse 11 é a vinda do Senhor. Então, quando nós vemos ali o Senhor Jesus,
ele falando com voz de trombeta, vestido como sumo sacerdote, colocando a menorá em ordem, para que então venha o dia do Senhor, o dia da expiação, ao qual o apóstolo Paulo chama de dia da redenção. O que o Senhor Jesus ele está nos mostrando? O ofício sacerdotal feito na antiga aliança. Isso você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 20, e Levítico, capítulo 24, versículo 1 ao 4. Depois, no comentário fixo, eu coloco esses textos. Eu não vou estar lendo para não prolongar muito o vídeo. Mas esses textos mostram que o sacerdote ele tinha que colocar sempre a menorá em ordem, porque a luz da menorá não podia se apagar. E a luz da menorá, ela representa o Espírito Santo. 7 chamas, os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. Então, o trabalhar do sacerdote era o quê? Ele colocava as lâmpadas em ordem, derramava azeite sobre elas e então acendia suas lâmpadas. Então, com todas as lâmpadas da menorá acesa, aí sim ele poderia entrar no Santo dos Santos para fazer a expiação. Se ele não acendesse as lâmpadas da menorá antes, ele não poderia entrar no Santo dos Santos para fazer expiação. Agora, irmãos, o que nós estamos vendo que a igreja está necessitando nesses últimos tempos? A igreja está necessitando de um avivamento. E esse avivamento, ele vem com a pregação das 2 testemunhas. Então nós temos essa conexão, as 2 casas de Israel, as 7 igrejas, as 2 testemunhas. Por quê? Uma coisa vai se ligando com a outra. É o projeto de Deus de como seria a igreja em Cristo Jesus, o trabalhar de Cristo na igreja e de como que ele vai avivar a igreja para a sua vinda, para arrebatá-la à sua noiva. Então, como que o Senhor vai arrebatar a sua noiva hoje? Se ele disse lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aí ele mostra no capítulo 2 e no capítulo 3 que 5 igrejas as lâmpadas estão apagando, o azeite está acabando, só tem 2 lâmpadas acesas, só tem 2 candeeiros em pé. E aí ele vai vir e arrebatar a igreja como? Quem ele iria arrebatar? Só essa pequena porção? Não, esses 2 candeeiros em pé, que tem conexão com as 2 testemunhas, e nós vamos ver isso quando chegar na parte do estudo de falar das 2 testemunhas, é o que vai, elas é que vão avivar a igreja, acender as 7 lâmpadas, para que o Senhor ele derrame o azeite, a plenitude do Espírito Santo esteja em todo o povo de Deus avivado, assim eles estarão prontos para o dia da expiação, para o dia da redenção. Então não tem a possibilidade do arrebatamento ser antes da grande tribulação, mas sim depois, porque no começo da grande tribulação, Deus ele vai mandar as 2 testemunhas primeiro para trazer essa mensagem de avivamento. As testemunhas do Senhor, algumas pessoas serão mortas como testemunho de Cristo. Porém, tem uma parte da igreja que vai ser guardada no deserto,
E essa mensagem do deserto ela vai ser trazida, mensagem que se encontra em Apocalipse 12. Então, meus irmãos, veja quanta coisa nós podemos aprender somente falando ali do candeeiro, das 7 igrejas e do ofício sacerdotal. Então, João, ele se achou em espírito no dia do Senhor. Só que, para que pudesse se cumprir o dia do Senhor, na visão de João, ele teve que ouvir 7 vozes de trombetas. E João estava representando ali a igreja. 7 vozes de trombetas com o nome das 7 igrejas. Isso mostra que a igreja ela escuta 7 vozes de trombeta. A primeira trombeta apontando para a festa das trombetas em Levítico 23, que é Levítico 23, 23. A festa das trombetas ela vai preparar o povo para o dia da expiação. E nós vamos ver em Números capítulo 10 que tinha 2 trombetas de prata. 2 trombetas de prata. A prata ela simboliza a redenção. O bronze sacrifício e o ouro glorificação. Então, 2 trombetas de prata apontando para as 2 testemunhas, as quais os sacerdotes tinham que tocar para anunciar ao povo quando que eles deveriam levantar acampamentos, se reunir, quando que eles deveriam fazer tudo o que eles tinham que fazer. E isso é a representação das 2 testemunhas, trazendo ali a mensagem do Senhor, avivando o povo, trazendo a mensagem do deserto, despertando as virgens que estão dormindo, aquelas que estão dormindo com azeite, elas darão ouvidos às 2 testemunhas, porque o fato delas terem dormido com azeite vai fazer com que elas se voltem para as coisas do Espírito. Mas as que dormem sem azeite, quando chegar nesse tempo, elas não vão despertar, elas vão continuar procurando as coisas da carne. E é aí que vem a apostasia falada pelo apóstolo Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz claramente, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, que primeiro vem a apostasia, e aí é revelado o homem da iniquidade, e então vem o dia do Senhor. O dia do Senhor ele não vem antes da apostasia e não vem antes de ser revelado o anticristo, o homem da iniquidade. Primeiro vem a apostasia, ou seja, todos aqueles que fizerem como Ismael, que desprezou a promessa, que desprezou as coisas do Espírito, por causa de coisas da carne, por causa de bens da carne, esses vão se apostatar quando chegar esse tempo, porque a prioridade deles não são as coisas do Espírito, são as coisas da carne. Então nós não podemos ser como Esaú. Eu troquei o nome, eu falei Ismael, mas é Esaú. Porque Esaú ele desprezou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, ele trocou as coisas do Espírito pelas coisas da carne. E assim são todos aqueles que desprezam o seu chamado em Cristo. Ou seja, Cristo está te chamando para fazer parte do reino dele, para viver com ele, para servir a ele. Mas a pessoa ela despreza, ela troca as coisas espirituais pelas coisas da carne. Ela não atenta para o fato de Jesus ter morrido no lugar dela, do sacrifício que Cristo fez por ela. Ela só quer saber das coisas da carne e então despreza as coisas do Espírito. Assim é todo aquele
até mesmo aqueles que estão dentro de religião e prefere ter uma imagem de escultura dentro da sua casa, prefere buscar riqueza, prosperidade, prefere dar ouvidos a doutrinas humanas do que dar ouvidos à genuína palavra de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Então nós temos que atentar para isso. Então, o Senhor Jesus, o ofício dele é esse. Ele mostra para João. João escuta 7 vozes de trombeta, já apontando para a igreja, ouvindo 7 vozes de trombeta antes do arrebatamento. E então o Senhor ele vem e busca a sua igreja, que vai estar avivada, que vai estar com as lâmpadas acesas. E a igreja com as lâmpadas acesas é a igreja cheia do Espírito Santo. E isso você vai ver que aparece diante do trono de Deus. No capítulo 4, no versículo 5 de Apocalipse, vai falar que diante do trono de Deus ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ali está apontando para a menorá acesa. Então o que acontece? Quando nós raciocinamos vendo que Jesus ele estava mostrando antes a menorá apagada, mas depois das cartas que ele enviou às igrejas, a menorá ela foi acesa. E veja que as cartas que foi enviada foi ao anjo das 7 igrejas, aos anjos das 7 igrejas, ao mensageiro das 7 igrejas, aqueles que estarão trazendo a mensagem para o povo de Deus, para despertar o povo de Deus e para avivar, para despertar as virgens que estão dormindo. Por causa que, se você olhar na parábola das 10 virgens, cinco são prudentes, 5 são nécias, porém todas dormem. Mas elas não acordam sozinhas. Elas acordam com o grito da meia-noite, com o grito da última hora, falando: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então elas despertam. Só que as nécias não têm azeite para acender suas lâmpadas. As prudentes elas têm e acendem suas lâmpadas. Elas vão ao encontro do noivo, enquanto que as loucas elas não vão ao encontro do noivo. As loucas elas vão para o mundo. Conseguem deslumbrar essa visão? Aqueles que estão dormindo com azeite, quando vier o tempo da tribulação, chegar o tempo das 2 testemunhas estarem pregando, então esses darão ouvidos às 2 testemunhas e irão de encontro ao noivo para o dia da redenção. Mas os nécios, eles não vão de encontro ao noivo para o dia da redenção. Aqueles que dormem sem azeite. Porque na parábola mostra que as virgens que dormiram sem azeite, elas vão para o mundo procurar quem vende azeite na intenção de comprar o azeite. E nós sabemos que uma das mensagens sobre o tempo do fim é que aqueles que quiserem comprar e vender, eles vão ter que se entregar ao anticristo. Eles vão ter que aceitar em si a marca da besta. Quando nós meditamos nas 2 bestas, é o sistema do mundo e o sistema religioso. Uma é povos, línguas e nações e outra falso profeta.
Então, quando elas vão procurar aqueles que vendem azeite, elas vão atrás daqueles que têm aparência de profeta, mas na verdade estão trazendo as pessoas para o sistema do mundo, para o reino da besta. Elas não dão ouvidos às testemunhas do Senhor sobre elas atentarem para certas dificuldades que o povo de Deus vai passar. Então, o que nós vamos ver? Os 7 candeeiros vão acender. E os 7 candeeiros acesos, com a mensagem que o Senhor dá através das 2 testemunhas, é a igreja revestida dos 7 Espíritos de Deus, que em Isaías capítulo 11 nós vamos ver. Versículo 1 e 2 diz assim, Isaías capítulo 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é o que dá vida eterna. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então veja, o 7º é o Espírito do Senhor que dá a vida eterna. Então vai o Espírito de sabedoria. Quando eu adquiro sabedoria, então eu adquiro o entendimento, espírito de entendimento. Quando eu dou ouvidos aos conselhos do Senhor, espírito de conselho, eu sou fortalecido. E quando eu dou conselhos do Senhor para as pessoas, elas se fortalecem. Então, vem o espírito de conhecimento. E aí, o espírito de temor do Senhor. Porque somente quando essas coisas fazem parte da minha vida, quando a plenitude do Espírito e essas virtudes fazem parte da minha vida e eu dou ouvidos a elas, é que verdadeiramente eu temo a Deus. Se eu não tiver sabedoria e não entender a palavra de Deus, nem adquirir conhecimento do Senhor, de modo nenhum eu vou temer a Ele. Então, irmãos, nós precisamos dos 7 Espíritos. E os 7 Espíritos, eles não param por aí. Porque você vai ver o Espírito de justiça e de purificação falado em Isaías 4:4. Seja a prática da justiça, ser purificado em Cristo Jesus. O espírito de justiça e de purificação que vem pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos conduzir na justiça e nos purificar de toda imundície. Então, isso faz com que a chama do Espírito esteja acesa em nós e nós possamos receber os conselhos do Senhor e ser fortalecidos nele, e também aconselhar no Senhor e outras pessoas se fortalecerem. Porque nós, por nós mesmos, não podemos nada. É como João Batista disse: o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então nós precisamos disso, e isso vem da parte do Senhor. Então, irmãos, as 2 testemunhas, elas já vão ter em si os 7 Espíritos de Deus, para que elas possam distribuir essa mensagem ao povo e o povo receber os 7 Espíritos do Senhor. E as 2 testemunhas, elas não são 2 homens. Por quê? Em Apocalipse 11 vai dizer que as 2 testemunhas são 2 candeeiros acesos diante de Deus. 2 candeeiros em pé.
Lembra do que eu falei no Apocalipse capítulo 2? 5 candeeiros praticamente apagados e 2 candeeiros acesos, que são 2 igrejas que estão irrepreensíveis, são os 2 candeeiros em pé. E se as 7 igrejas representam a totalidade do povo de Deus, esses 2 candeeiros em pé representam uma parte do povo de Deus, que vai estar revestida de poder para pregar nesse tempo. E a mensagem que nós vemos é que elas estarão revestidas do espírito de Moisés e Elias. E aí, olha o que diz em Oséias: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-ei, e não haverá quem o livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, grande tribulação, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Espírito de conhecimento, para se obter o temor do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia, últimas chuvas antes da colheita. Então veja, irmãos, é o avivamento, a festa das trombetas, ela aponta para nós esse avivamento, essa pregação das 2 testemunhas que vai estar despertando o povo, avivando o povo, trazendo os 7 espíritos para a igreja novamente, trazendo esse efeito do Pentecostes que nós vemos lá no livro de Atos de volta para a igreja. E aí nós vemos que são as últimas chuvas que serão derramadas antes da colheita. E aí nós vemos lá a festa das trombetas como voz de trombeta trazendo uma mensagem. Então, primeira trombeta, ela representa a pregação das 2 testemunhas no início dos 7 anos. A 7ª trombeta representa a vinda do Senhor no fim dos 7 anos, porque é a última trombeta. E a igreja, ela escuta 7 vozes de trombetas, porque a igreja ela será despertada nesse tempo. Hoje muitos dormem com muitas mensagens falsas, porque estão buscando conhecimento em livros de homens, ao invés de buscar o conhecimento na Bíblia, na Palavra de Deus, em oração, em busca, em meditação. Tiago, ele diz no capítulo 1, versículo 5: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Então, irmãos, viu como um ponto vai puxando o outro? Se você pedir a Deus por sabedoria, Ele vai te revelando na palavra. Às vezes, tem pessoas
que ela conhece livros de pais da igreja, João Calvino, de catolicismo, de Ellen White, disso, daquilo, mas os livros da Bíblia a pessoa não tem conhecimento. E se ela não tem conhecimento da palavra de Deus, como que ela vai receber a revelação? Agora, se você se voltar mais para a palavra de Deus e deixar doutrinas humanas de lado, querendo ser obediente e fiel a Deus, pode ter certeza que Ele vai te revelar e Ele vai te ensinar. Tudo é uma questão de você abrir o seu coração com humildade e buscar. Porque Ele é poderoso para dar sabedoria a todo que lhe pedir, entendimento, porque o desejo do Senhor não é que a sua igreja durma, mas que a sua igreja seja avivada. Então, essa foi a parte 2 do estudo. Na parte 3 nós vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Se você não é inscrito, mais uma vez eu peço que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.